Quando pensamos em animais que vivem no oceano, logo nos vem à cabeça o tubarão, sendo ele o mais assustador e temível animal marinho existente, com uma das mordidas mais fortes de todo o oceano. A aparência assustadora do tubarão, principalmente a do tubarão branco, contribui para essa sua fama. Porém, essa visão que a gente tem do tubarão, que a gente vê em filmes, não é exatamente verdade. Assim como vários outros animais, o tubarão é um animal selvagem e perigoso, mas simplesmente age conforme seus instintos de caça e sobrevivência. Por outro lado, há um animal que possui um comportamento no mínimo estranho e que vem sendo alvo de vários estudos recentes. Esse animal é o golfinho. O golfinho, por muitos anos, teve uma fama totalmente oposta do tubarão. O golfinho sempre foi um animal fofinho. Olha a carinha de bonitinho dele. Só que de bonitinho, ele só tem a cara mesmo. Porque esse é um dos animais mais desgraçados que existem na natureza. Tá, talvez eu tenha exagerado, mas eu listei aqui algumas curiosidades que mostram que esses animais, definitivamente, não são flor que se cheire. Número 1. Infanticídio. Em 2013, pesquisadores observaram 2 golfinhos nariz de garrafa, machos, tentando afogar um filhote recém-nascido. Lembrando que golfinhos precisam respirar, pois são mamíferos e têm pulmões. Na ocasião, os 2 golfinhos perseguiram a mãe e o filhote por mais de 2 horas, com o intuito de empurrar o filhote para o fundo do mar. Em 2009, um biólogo que estava na Escócia relatou algo parecido. Presenciou um grupo de 40 golfinhos ser tomado por uma agitação, no qual um macho de repente emergiu, segurando um filhote recém-nascido em sua boca. O macho continuou então, atacando repetidamente o filhote, que ainda conseguiu sair vivo da situação, mas veio a morrer 1 mês depois do incidente. Esses são apenas 2 relatos, mas essa é uma prática que vem sendo documentada há anos. Há estudos e registros de que isso costuma acontecer em diversas espécies de golfinhos. Segundo estudos, essas práticas estão ligadas a acasalamento. As fêmeas, após o período de pós-parto, passam meses à mercê dos cuidados dos filhotes e não se interessam pelo acasalamento. E os machos, numa tentativa de acelerar o fim desse período, optam por dar um fim no filhote. Porém, essa prática não fica restrita a golfinhos. Foram registrados casos em que leões e primatas fizeram uso da mesma prática. Ou seja, por mais triste e cruel que isso seja, essa é uma prática de certa forma comum na natureza. Bizarro, mas acontece. Número 2. Essa palavra que vocês estão vendo aí na tela. Em meados dos anos 90, Richard Connor, membro da Universidade de Massachusetts, documentou 3 golfinhos nariz de garrafa, machos, assediando coletivamente fêmeas em Shark Bay, na Austrália, que evidenciam uma faceta pouco conhecida e, para muitos, chocante, do comportamento sexual desses animais. Em uma das observações, 3 machos foram vistos perseguindo de forma agressiva uma fêmea que não demonstrava interesse no acasalamento. Durante essa intensa perseguição, os machos recorreram a uma série de comportamentos coercitivos, como mordidas, golpes de cauda e empurrões, evidenciando uma agressividade direcionada a forçar o contato sexual. Essa estratégia reprodutiva, embora possa parecer brutal do ponto de vista humano, é interpretada pelos especialistas como uma tática evolutiva para maximizar a transmissão dos genes dos machos. Ao empregar a força e a cooperação, esses indivíduos aumentam suas chances de acesso reprodutivo, mesmo diante da resistência da fêmea. Na perspectiva evolutiva, esse comportamento de coerção sexual pode, por um lado, parecer vantajoso para os machos,
mas por outro, impõe um custo elevado para as fêmeas, que podem sofrer desde lesões até um atraso em sua disponibilidade reprodutiva. É importante notar que essa dinâmica não é exclusiva dos golfinhos. Comportamentos semelhantes têm sido registrados em diversas espécies de mamíferos. Por exemplo, em muitos primatas, é comum que machos realizem perseguições, ataques e até confinamentos das fêmeas como forma de assegurar o acasalamento. Em grupos de macacos, essas táticas, mesmo diante de protestos e gritos incessantes por parte das fêmeas, evidenciam uma luta pelo poder e pela dominância reprodutiva. Essa prática, embora pareça excessivamente agressiva aos nossos olhos, é uma estratégia recorrente na natureza, onde a competição pelo acesso ao acasalamento pode se tornar intensa e muitas vezes violenta. Portanto, ao analisar esses comportamentos sob a perspectiva da biologia evolutiva, percebe-se que tanto os golfinhos quanto outros mamíferos, como os primatas, utilizam métodos de coerção sexual como parte de um conjunto de estratégias para aumentar a probabilidade de transmitir seus genes à próxima geração. O que pode ser interpretado como bizarro ou inaceitável do ponto de vista humano é, na realidade, uma manifestação de processos evolutivos profundamente enraizados na dinâmica dos sistemas reprodutivos animais. Essa compreensão nos permite reconhecer que tais comportamentos não são exceções, mas sim parte de uma ampla variedade de estratégias adaptativas presentes na natureza. Número 3. Ataques a outras espécies, e até humanos. Golfinhos, especialmente os machos, são frequentemente observados atacando outras criaturas marinhas, como botos, que são menores que os golfinhos. Eles os perseguem, mordem e às vezes os matam sem motivo aparente, sem ser para alimentação. Alguns cientistas teorizam que isso pode ser uma forma de prática para quando forem atacar outros golfinhos, ou até mesmo uma forma de eliminar a competição por recursos ou parceiras. Embora seja raro, também existem relatos documentados de golfinhos exibindo comportamento agressivo em relação a humanos. Isso geralmente acontece em situações em que os golfinhos se sentem ameaçados, encurralados ou quando humanos tentam interagir de forma inadequada, como tentar tocá-los à força. Há casos de golfinhos mordendo, empurrando ou até mesmo tentando afogar mergulhadores. Número 4. Brincadeiras cruéis e uso de drogas. Golfinhos são conhecidos por brincar com suas presas antes de comê-las. Eles podem arremessar peixes ou outros animais para o ar repetidamente, bater neles com a cauda ou simplesmente mantê-los em cativeiro por um tempo, prolongando seu sofrimento. Isso pode parecer cruel, mas, do ponto de vista do golfinho, pode ser uma forma de praticar suas habilidades de caça ou simplesmente se divertir. Já um comportamento peculiar, e que tem chamado a atenção, é o uso de drogas por golfinhos. Eles foram observados brincando com baiacus, peixes que liberam uma toxina quando se sentem ameaçados. Em pequenas doses, essa toxina pode causar um efeito narcótico. Os golfinhos passam o baiaco de um para o outro, aparentemente aproveitando os efeitos da substância. Número 5. Inteligência e manipulação. Golfinhos vivem em sociedades complexas, estruturadas por hierarquias, alianças estratégicas e dinâmicas sociais sofisticadas. Eles demonstram uma notável capacidade de aprendizado, resolução de problemas e adaptação a novos desafios. Essa inteligência se reflete em sua forma de comunicação avançada, que inclui assobios individuais, semelhantes a nomes próprios, e sinais vocais que podem ser usados para coordenar estratégias de caça e defesa. Além disso,
Esses animais exibem comportamentos colaborativos altamente organizados, como a formação de redes de caça, onde indivíduos trabalham juntos para cercar cardumes de peixes, ou manipular presas para maximizar sua eficiência alimentar. No entanto, essa inteligência também pode ser usada para fins menos altruístas. Machos, por exemplo, formam alianças temporárias ou duradouras para garantir o acesso a fêmeas, isolando-as de outros competidores e, em alguns casos, utilizando coerção para impedir que escapem, como já citado. Essas, entre aspas, gangues de golfinhos, operam de maneira coordenada, demonstrando uma sofisticação social que vai além da simples competição individual. Além disso, há registros de golfinhos usando vocalizações enganosas para confundir rivais ou simular interações amigáveis antes de agir agressivamente, sugerindo um nível de estratégia que envolve engano e manipulação intencional. E essa inteligência é, sem dúvidas, o fator mais interessante a respeito desse animal. Basicamente é isso. Então, da próxima vez que você vir um golfinho, lembre-se, eles são criaturas fascinantes, inteligentes e complexas. Mas, assim como os tubarões, eles não são inerentemente bons ou maus. Eles são animais selvagens, com seus próprios instintos, comportamentos e, sim, até mesmo seus lados sombrios. A natureza, em toda a sua beleza e crueldade, é muito mais complexa do que os rótulos simplistas que tentamos aplicar. O importante é que, ao invés de criarmos uma imagem fantasiosa do golfinho bonzinho ou do tubarão malvado, a gente entenda que esses animais, assim como todos os outros, são apenas animais selvagens, agindo conforme seus instintos e dentro de seus próprios códigos de conduta, que nem sempre vão bater com os nossos. No mais, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.